O que dá dinheiro no agro? Vender a soja hoje? Ou esperar alguns meses para vender lá mais à frente com um preço melhor? O que não dá? Ser um ótimo produtor agrícola e pecar na gestão de vendas. Então, fique conosco até o final, porque hoje nós vamos tratar de alguns temas importantíssimos na sua decisão de venda da soja. Então curta esse vídeo, compartilhe, curta o canal, fique conosco para que você, seus colegas e o nosso agronegócio ganhe mais dinheiro. Olá, 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 empresários do campo. Muito do que nós escutamos por aí afora é: quando vender a produção? Devo investir em armazenamento de soja ou não? Infelizmente, o Brasil, comparado a países desenvolvidos, tem uma capacidade de armazenamento muito baixa. Essa capacidade não está a nível da produção rural. Ela está nas cooperativas, nas tradings, empresas que sabem fazer gestão de risco e ganhar dinheiro simplesmente comprando e vendendo grãos. É importantíssimo a gente ter ferramentas de gestão de risco dentro de casa, como o próprio armazenamento, mas nós precisamos saber como utilizá-la para que você não perca o seu suado trabalho. Então hoje nós vamos tratar de gestão de vendas, principalmente da venda desses grãos que são precificados a nível mundial, para que você fique com esse dinheiro para você. Exemplo na tela! Aqui temos então dois exemplos na tela, como de praxe. À esquerda temos o caminho de nós vendermos a produção logo após a colheita, aí ilustrado pelo trator. À direita, então, optamos por armazenar essa soja pelo período de 3 meses e aí fazer uma venda a um preço superior lá na frente. E o que se discute aqui? É válido essa estratégia? Essa diversificação vertical, entrarmos em uma nova operação, em uma nova atividade econômica para prover um maior lucro, um maior retorno para o nosso negócio? Bom, vamos ao exercício aqui que busca tratar os conceitos e não trazer uma resposta definitiva, porque afinal de contas, essa resposta ela muda de ano para ano. Portanto, aí temos a placa de informação que nos traz justamente dados históricos de preço de acordo com o CPEA. Obviamente que esses dados históricos, eles diferem daqueles dados atualmente vistos, mas eles nos oferecem informações para, de fato, discutir os conceitos por trás dessa decisão. Então temos aqui o ano safra, inclusive já colocando para vocês a colheita justamente nesse meio do período. Vamos estar olhando aí para os dados do primeiro semestre, sabendo se devemos, portanto, vender logo após a colheita ou alguns meses depois, no caso especificamente 3 meses depois, ali no final da primeira quinzena de junho. Então os dados estão compilados segundo quinzena. E para que a gente não tenha qualquer dúvida quanto à lucratividade desse agronegócio, temos, portanto, aqui o custo de produção agrícola, o custo de produção pré-colheita. Sempre importante destacar que o custo do seu agronegócio deve envolver os custos pré-colheita e os custos pós-colheita. Tudo isso deve estar sendo monitorado e, portanto, aqui trazendo o custo acumulado até a data da colheita de R$ 48,00 a saca. E aí a decisão de vender aquele primeiro cenário logo nessa segunda quinzena de março, ou de novo armazenar e aguardar até a segunda quinzena de junho, vendendo aí ao final da primeira quinzena de junho. Então, trazemos aí novamente, reforçando, vamos vender essa soja a R$ 53,00 a saca, ou vamos vender essa soja a R$ 59,00 a saca. Vamos facilitar para vocês? Vamos trazer já esses custos, esse lucro mastigado? Portanto, aqui no primeiro cenário temos unicamente a receita e esse custo de produção agrícola que falamos para você de R$ 48,00, a lucratividade por saca de R$ 5,00. Primeiro, a receita de R$ 59,00, essa receita, né, a saca que vai ser vendida lá na frente, mas necessariamente já devemos considerar
considerar o primeiro custo do armazenamento como custo de originação. O que muitas vezes acontece são agronegócios que colocam as atividades econômicas para financeiramente serem analisadas de maneira conjunta e a gente acaba não entendendo aonde de fato o valor, o lucro está sendo gerado. Então nós precisamos separar muito bem todas as operações agrícolas, não para olhar os dados do agronegócio de maneira consolidada, mas para de fato nós olharmos essas atividades agrícolas ou pecuárias ou outras como armazenamento, uma operação logística, de maneira isolada. Então, no fundo, essa operação de armazenamento ela deve pegar a situação a partir da colheita, a partir da originação, exatamente como uma cooperativa, uma trading, uma originadora de grãos mensuraria os seus custos de produção. Além desse custo original, o custo dessa compra interna, o custo de armazenamento, aqui R$2 a saca por mês, tá? Um custo vai nos trazer uma foto de um lucro zerado ao final desse período de armazenamento. Então, já tendo em vista essas previsões futuras de receita, custos, etc., inclusive tudo isso deve estar sendo considerado nas suas análises de risco, né? Como sempre falamos, é a gestão de risco que gera retorno no agro. Quanto maior a volatilidade do mercado, melhor para aqueles que sabem gerir riscos. Isso é exatamente o que essas tradings, essas originadoras de grãos fazem, e você adentrando dentro desse meio precisa minimamente pensar como ele. Trazemos justamente aqui o nosso cronômetro na tela para que vocês não fiquem em cima do muro quanto a essa decisão. Devemos vender logo após a colheita, devemos armazenar, tendo em vista essas previsibilidades futuras, poderíamos até estar falando aqui de preço futuro. Então, 3, 2, 1, como de praxe, nosso cronômetro passa o pedágio. Se você não tomou uma decisão, pior você fica, você ainda tem que pagar esse pedágio na ida e na volta para ter este retorno certo depois escolhido, né? A analogia que sempre trazemos aqui. O que vocês escolheram? Alternativa da esquerda, não armazenar, ou alternativa da direita? Vamos, na verdade, inclusive, olhar aquele engarrafamento, aquela quantidade grande de participantes que já atenderam a cursos da Perfarm no passado e que trouxeram aí as suas opiniões perante as premissas ilustrativas que nós apresentamos, portanto, 554 participantes que já opinaram sobre esse exercício. E aqui, não totalizando 100%, mas uma maioria daqueles que responderam, 29%, sugerindo a alternativa número 2 ao invés da alternativa número 1. E até falamos para vocês, na verdade a gente deu a opção de escolha para esses participantes antes de trazermos os custos de originação e armazenamento, portanto, só olhando para aquele preço maior da soja, que, por consequência, resultou aí numa maioria selecionando a alternativa número 2. Estou olhando para os números apresentados, a Perfarm recomendaria a alternativa número 1. Existem custos aqui nesse exercício que eles são explícitos, embora implícitos para aqueles que não os conhecem. Explícito porque toda vez que nós lidamos com dinheiro no tempo, existe um custo financeiro atrelado a ele, ficando nas entrelinhas para aqueles que não sabem disso. Portanto, ainda que a gente não tivesse explicitamente apresentado nenhum custo adicional, ele está aí e deve ser considerado por vocês. Na esquerda, nós poderíamos ter pego essa soja que foi colhida ali em março, depositado esse dinheiro no banco e ele rendendo 5% ao ano, que não é difícil, nos traria aí 65 centavos a mais por saca produzida. Na direita, nós temos um custo, né? Nós temos aí o fato de nós não estarmos depositando esse dinheiro no banco, portanto, teria aí uma redução na lucratividade de 0,65 centavos. Isso caracteriza aí aproximadamente 1,2% do seu faturamento no período, né? Então, 5% ao ano, 1,2% no período. Para uma atividade que você tem aí 5% de margem de lucro, 1% a mais significa 20% a mais de lucro, 20% a mais para a renda da família. Vamos direto às boas práticas de gestão, tá? Primeira delas, como um ex-chefe, ex-presidente do Rabobank fala, produtor não deve ser torcedor.
tá? A partir do momento que a gente opta por fazer uma gestão de vendas e vai deixar o preço de venda lá na frente flutuando, sem ter essas análises de risco do qual falamos, a gente passa a ser torcedor e não produtor, quanto menos armazenador. Então estamos adentrando aí num mundo, num cenário onde de fato é torcer como quando a gente joga lá na cena do milhão. Da mesma forma, a gente tem que entender que todo produtor, ele já é diversificado por natureza, porque os ativos dentro da agropecuária, eles são transferíveis por natureza. Ao contrário de uma fábrica de automóveis, que eu só consigo produzir automóvel, eu tenho uma terra onde eu consigo fazer diversas coisas nessa terra. Onde eu já consigo, dentro da produção que eu tenho em cima dessa terra, também fazer diversas atividades econômicas. Como bem falado, consigo armazenar grão e produzir grão, ainda que eu não tenha um silo próprio, posso estar simplesmente pagando uma taxa de armazenamento, como foi o caso aqui do nosso exercício. A gente precisa olhar para a cadeia produtiva do agronegócio da forma como merece, tendo em vista que existem vários tipos de produção, que a produção agrícola ela pode se tornar uma armazenagem, mas também a produção agrícola ela pode se tornar uma produção pecuária. Afinal de contas, a produção agrícola é insumo da produção pecuária. E essa produção pecuária, mais do que isso, ela pode passar por uma fábrica de ração, que nada mais é do que uma agregação de valor naquele produto que está sendo armazenado, uma agroindústria. E mais do que isso, dentro da produção pecuária, a gente ainda tem uma série de ciclos de produção. O fato é que a agropecuária, quando a gente tem o ativo, ela nos fornece uma série de oportunidades estratégicas de agregação de lucro e retorno, sem que a gente mude em nada o que a gente está fazendo no campo, fazendo essas contas como essa que tivemos hoje. A própria integração lavoura-pecuária é uma das estratégias atuais de maior retorno sobre investimento ao ano. Supera 20%, 30% em algumas situações, considerando o capital empregado em terra. Então, note aí a grande importância dessas novas estratégias que a pecuária brasileira tropicalizada vem conquistando em relação a outras agropecuárias que a gente vê aí em países desenvolvidos, principalmente aqueles que já estão suscetíveis a fatores climáticos como neve e não conseguem ter todas essas atividades simultaneamente. O fato é que vocês precisam analisar as atividades econômicas, considerando os fluxos de produção, essas transferências de ativos da unidade A para a unidade B de maneira isolada, porque uma simples conta pode lhe valer milhões. E aí a gente chega ao último ensinamento que a gente tem. Se nós não procurarmos fazer análises das diversificações, sejam elas verticais, aonde eu vou armazenar meu grão depois de produzir, seja horizontal, na mesma área eu vou produzir soja e milho, essas análises elas não são análises estratégicas para começo de conversa, né? Quando a gente fala em estratégia, a gente está avaliando sempre os ganhos e perdas das nossas decisões. Vamos levar informação, fazer a decisão do produtor rural brasileiro ficar mais bem informado. Um abraço e até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.